Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Inferno é o estado de espírito que os evangélicos vivem. Literalmente. Eu vou aqui falar um pouco sobre os filhos da livre e os filhos da escrava. Eu tenho falado essa frase aqui em várias mensagens, que inferno é literalmente o estado de espírito que nossos amados, abençoados evangélicos, espíritos perfeitos, nossos irmãos evangélicos vivem. O evangelho da graça estava oculto desde os tempos eternos e foi revelado ao apóstolo Paulo no terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Só que com a morte de Paulo, esse evangelho da graça ficou oculto novamente, prevalecendo a igreja primitiva e a igreja romana. Por isso que eu digo que quando o homem, o líder, é sério, são verdadeiras sinagogas que levam os eleitos de Deus para antes da cruz. Eles não entendem, os homens sérios, éticos e idôneos. Eu conheço alguns que são vítimas do sistema religioso. Eles não compreendem o antes da cruz e o depois da cruz, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Eles não compreendem que esse livro aqui é um livro histórico, de Gênesis a Apocalipse. Todo ele foi para Israel, foi a manifestação do nosso Deus, do Deus que criou todas as coisas para com o seu povo de Israel. Esse livro hoje é um livro histórico, mas é graças a esse livro histórico aqui que nós conhecemos o nosso Deus. Se esse livro aqui não existisse, essa coleção aqui de 66 livros, espiritualmente não ia mudar nada. É o caso dos ateus, né? São abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos, mas eles vieram ao mundo programados para não acreditar em Deus. Eles também, quando a carne tombar, o espírito volta para Deus, desta vez com um novo corpo glorioso igual dele. Então, até os ateus, Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que até pessoas que não acreditam nele, ele faz. Né? Porque Deus não é a favor da unanimidade. Então, o tema da mensagem é esse. Inferno é o estado de espírito que os evangélicos vivem. Então, esse evangelho que estava oculto, com a morte de Paulo, ele ficou oculto novamente. E eu creio que Deus está levantando pregadores da graça para revelar a alguns, somente os filhos da livre, que tudo é dele. E que hoje existem os filhos da livre e os filhos da escrava. Só quem vai compreender essa palavra são os filhos da livre. Inclusive, esse canal foi exclusivo para os filhos da livre. Porque os filhos da livre, eles nasceram filhos da livre e a carne vai tombar filho da livre. Só que no tempo determinado por Deus, Deus abriu o entendimento. Eu passei 14 anos no sistema religioso, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Mas durante esses 14 anos, eu estava fazendo a vontade de Deus. Você que está 20, 25, 30, 50 anos, durante todas essas décadas, você sempre fez a vontade de Deus. Mas você que entende a graça hoje, você sempre foi um filho da livre. Então, no tempo determinado por ele, ele abriu o seu entendimento. Glória a Deus por isso, que nós somos filhos da livre. Então, esse é o tema. Eu tenho falado isso, repito em várias mensagens. Como é que a pessoa pode ser feliz sabendo que tem um Satanás na sombra dela, na cola dela? Porque Pedro disse que o diabo anda ao nosso derredor. Pronto. Inventaram esse ser espiritual chamado Satanás e tornaram ele onipresente. Todas as igrejas pentecostais e neopentecostais, todos os domingos, 7 horas da noite, simultaneamente os pastores estão dizendo: sai dele, Satanás. É o cara. Um dia desse aqui, a irmãzinha disse que eu sou o próprio Satanás. Olha, ela não diz que eu sirvo ao Satanás, ela diz que eu sou o próprio. Olha, quer dizer que o Satanás é nordestino, mora em João Pessoa e de vez em quando vai para Natal, fala um xente, fala esquerda
e o Satanás torce pelo time do esporte. Vamos lá. Queridos, eu estou fazendo uma nova playlist com esse título aí, O Engraçado Mundo Evangélico. Eu estou colocando mensagens aqui engraçadas, curtas e objetivas, só que você vai perceber que por trás, né, sempre antes ou depois de uma mensagem engraçada, bizarra, ridícula, sempre vai existir uma mensagem da graça. Né? Eu tenho uma playlist aqui que tem o Evangelho da Graça em 3 minutos. São mensagens entre 3 e 5 minutos, que têm a única intenção de alcançar os filhos da livre que estão na escravidão. Eu vou fazer de tudo para colocar 2 ou 3 mensagens com esse título aqui, ó, O Engraçado Mundo Evangélico. Eu coloquei 2 recentemente, né? O Peão da Casa Própria e uma outra aí que está tendo bastante visualizações. Então, por trás dessas mensagens, sempre vai ter uma mensagem, né, de edificação para o nosso crescimento e principalmente compartilhar. Porque quando a gente eu coloco uma mensagem dessa com esse título, O Engraçado Mundo Evangélico, o YouTube divulga. Então, pessoas, através dessa mensagem, elas terão acesso pela primeira vez a uma mensagem da graça. Então, isso também é uma estratégia para que o canal cresça e, consequentemente, pessoas que são filhos da escrava saiam desse sistema religioso. Porque tem muitos, assim como nós estávamos nesse sistema religioso, e quando nós ouvimos uma mensagem da graça pela primeira vez, glória a Deus, a gente sabia que tinha algo de errado. Inclusive, eu vou colocar aqui alguns testemunhos de pessoas que saíram do sistema religioso e hoje estão crescendo na graça, estão reinando em vida, e essas pessoas hoje têm uma paz que elas nunca tiveram. Ao contrário dos nossos amados irmãos evangélicos, né, que vivem literalmente o inferno. Como é que a pessoa pode ser feliz acreditando que tem um Satanás ao redor dela? Quando eu identifico aqui que a pessoa é literalmente, eu acredito, de acordo até com os comentários, que a pessoa é um filho, uma filha da escrava, quando vem com palavra de baixo calão, eu bloqueio. Mas aí o diálogo também não perco tempo, porque eu não tenho tempo de interagir com os filhos da livre, vou perder meu tempo com os filhos da escrava. Então eu brinco, rapaz, rindo até Jesus voltar. Que maldade que a religião está fazendo com você. Meu querido, tente ser feliz. Como é que a pessoa pode ser feliz sabendo que o Satanás está ao redor dela, que ela pode ir para o inferno, que hoje ela está salva, amanhã ela está condenada, hoje está salva, está condenada, pode perder a salvação. Como é que uma pessoa dessa pode ser feliz? E eu brinco, tente ser feliz com esse seu inferno, com esse seu diabo, que nós que estamos na livre, vamos continuar reinando em vida para a glória de Deus. Então, 2, 3 vezes por semana, eu pretendo colocar mensagens bizarras, ridículas, engraçadas, com esse nova playlist do canal, O Engraçado Mundo Evangélico. Tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir e assistir uma mensagem da graça pela primeira vez, através dessa série de mensagens com o título O Engraçado Mundo Evangélico. Ok? Então, olha só, eu vou compartilhar aqui os comentários. Fico muito feliz quando, todos os dias, né? Todos os dias eu leio comentários aqui maravilhosos, que me deixa muito feliz, e saber que você está sendo usado por Deus, né? Olha só. Teve um comentário recentemente, ó, disse: Júlio, você me abriu os olhos. Fiquei anos e anos nesse sistema. Fui professora de escola dominical. Olha só, professora de escola dominical. Diaconisa, e só não me tornei pastora porque eu não quis. Como eu não entendi tudo isso, todos esses versículos que você fala hoje, eu não entendia. Esses versículos são tão claros, tão objetivos, mas são claros e objetivos para os filhos da livre. Para os filhos da escrava, a gente vai ver nessa mensagem, eles não compreendem, eles foram programados para não compreenderem o evangelho da graça. Então ela era professora da escola dominical. Olha só. A outra aqui, ó, Marlene Souza, glória a Deus, vê as pessoas se libertando desse sistema. Foi através do canal Povo de Deus, Acorda Povo de Deus,
que eu também me libertei, sou livre. Outra aqui, ó. Graças a Deus que me livrei desse alçapão. Obrigado, irmão Júlio, por nos mostrar a verdade de Deus. Graça e paz eterna, amados irmãos. Então, todos os dias eu me deparo com esses testemunhos e eu fico muito feliz, fico muito alegre em saber que Deus está me usando para tirar pessoas do sistema religioso e trazer para a verdadeira graça. Tá bom? Então eu queria compartilhar esses... Por isso que é importante a gente deixar os comentários, ter uma participação ativa com o canal. Então eu sempre peço, ó, deixa um like, já começa aqui com essa mensagem, para que você acesse a playlist do canal. Tem muitas pessoas que dizem, Júlio, essa pergunta, amado, tem nessa mensagem aqui tem. Então às vezes as pessoas têm dúvida com relação à mensagem sobre o inferno, que significa sepultura. Tem mensagem na playlist só de inferno. Quando você acessa o canal, do lado direito tem playlists. Quando você clica, aí você vê várias mensagens só de inferno, só de dízimo, essa aberração, só do diabo, só de pecado, lobos na graça. Eu tenho uma mensagem que fala sobre a volta de Jesus. Então, mensagens na playlist são maravilhosas para a gente crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar com nossos amados irmãos, principalmente os evangélicos. Então eu peço que você se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu nunca vou pedir dinheiro aqui. Nunca vai ter e-book pago, livro, nada. Eu sou a favor da monetização, desde que também não tenha muitos comerciais. Então eu sou a favor da monetização. Agora, ter qualidade de vida com dinheiro alheio, eu sempre irei combater o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Tem pessoas que dizem, Júlio, mas tudo não é de Deus? É. Todos estão fazendo a vontade de Deus, mas Deus não tem inimigos. Esses dois sistemas religiosos, o antigo e esse sistema corrupto também que está aí na graça, são de Deus. E Deus levanta pregadores da graça para combater esses dois sistemas. Os inimigos de Deus na Bíblia foram levantados pelo próprio Deus. E ele levanta outras pessoas para combater esses inimigos. Entendeu? Então, eu sempre peço, ó, clique no sininho, coloque todas. Tem gente que diz, Júlio, eu não estou recebendo as mensagens e eu estou inscrito no canal. Não basta apenas você se inscrever. É importante que depois da inscrição você clique no sininho. Aí vai aparecer a opção todas. Aí você clica em todas. Aí sim, toda vez que eu colocar uma mensagem nova, você vai ser notificado no seu WhatsApp de que entrou uma mensagem nova no canal. Sempre peço. Se você quiser agora já deixar o like, deixar um joinha. Tem pessoas aqui inscritas no canal. Júlio, eu nem assisti a mensagem ainda, mas já estou deixando o like porque eu sei que vem coisa boa. E quando você deixa um like, deixa um joinha, você está dizendo obrigado, você está sendo grato a Deus e você está contribuindo para que o canal cresça. Tá certo? Deixe seu comentário, é muito importante. Você viu aí os comentários aí, ó. As pessoas colocam o comentário, embaixo outra já coloca e começa essa interação aí, as pessoas interagindo entre elas. Isso é muito bom para o crescimento do canal, tá bom? E sem dúvida nenhuma é importante também que a gente compartilhe com outras pessoas. Então o título da mensagem é que inferno é literalmente o estado de espírito que nossos amados irmãos evangélicos vivem. Você já pensou se o evangélico compreender que inferno significa sepultura? Meu querido, ele vai ter uma paz que ele nunca teve na vida. Claro que Deus só vai dar um entendimento a esse evangélico se ele for filho da livre. Se a pessoa compreender que inferno significa sepultura, todas as pregações evangélicas cairão por terra, porque não faz sentido nenhum as pregações evangélicas quando a pessoa compreende que inferno é sepultura. Jesus, quando falou de inferno, ele se referiu ao Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. E quando a pessoa compreende que inferno significa sepultura, logo é fácil ela compreender que o Satanás não existe, que nunca foi um ser. Porque se inferno significa sepultura, o que esse tal de Satanás está fazendo na Terra? Eu até brinco, né, que o diabo, né, que quando a volta de Jesus, que Jesus está voltando naquele jumentinho que entrou com ele em Jerusalém,
e o Satanás quebrou as 4 patas dele e está dizendo, não vem agora não, Jesus, está repreendido, para o inferno, para o inferno, para o inferno, para o inferno. Diabo e inferno são as 2 maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Meu querido, minha querida, a maioria dos pastores sabem que inferno significa sepultura e que o diabo nunca foi um ser. Mas vocês acham que eles vão falar isso? Você acha que eles têm interesse que entendamos essa palavra? Não. Cada evangélico que entende o evangelho da graça é menos um dizimista e menos um ofertante para esse sistema religioso corrupto. Meu canal de comunicação, Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Eu vou colocar um vídeo agora de 2 minutos de um palhaço, literalmente, um abençoado, lindo, maravilhoso do Senhor, um artista palhaço, que vai retratar bem o tema dessa mensagem, né? Porque inferno é o estado de espírito que os evangélicos vivem. Como eles podem ser felizes sabendo que tem um Satanás ao redor deles? Então esse vídeo aí é muito legal, olha só. Os sombras. Maravilhoso, é fantástico esses homens. Isso é um canal, viu? Os Sombras, se quiser se inscrever no canal dele, é um artista. Nossa, eu fico maravilhado quando eu coloco essas imagens de literalmente palhaços, artistas, pessoas que vieram ao mundo para nos alegrar. Parabéns a todos os palhaços do Brasil e do mundo. Olha só que dom maravilhoso. Ó. Fantástico, são maravilhosos esses homens. Olha só, que dom de Deus, né? Puxando os 2 caras, olha só. O vídeo ficou sem som, mas é o original mesmo que está sem som. Tá terminando já. Ó, tirando a concorrência ali, botou um palhaço para fora. Eita, puxando, olha só. Olha só a alegria da criançada. Nossa, saudade. Tá aí o artista aí, ó. Abençoado. Então esse canal é o Sombra, esse artista Santiago Galás. Parabéns, abençoado, para você. Glória a Deus por todos os palhaços do Brasil e do mundo, né, que vieram ao mundo para nos trazer alegria, os verdadeiros palhaços. Queridos, só um resumo aqui, você que está assistindo essa mensagem pela primeira vez, eu vou entrar na mensagem depois desse slide. Então aqui no canal Acorda Povo de Deus, você vai ver que inferno significa sepultura, diabo nunca foi um ser, os últimos dias foram os últimos dias de Israel, Jesus veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, e a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel, Apocalipse 14, 7. A Bíblia é um livro histórico e foi escrita 100% para Israel. Mateus, Marcos, Lucas e João não são livros históricos,
não são evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. São livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. O evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo nas suas 14 cartas de Romanos a Hebreus. Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Está lá Apocalipse 1:11. O que é que nós temos a ver com isso? Salvação nunca foi do Espírito, sempre foi do entendimento da mente. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Ele é perfeito, intacto, sem gênero e eterno. Ele veio, participou de carne e sangue e ele volta, retorna para Deus. Mesmo porque, se inferno significa sepultura, vai ser condenado a quê? Então esses são os temas que você vai assistir muito aqui no canal Acorda, Povo de Deus, para abrir o seu entendimento. Se você for filho da livre, você vai compreender. Mas se você for filho da escrava, te adianto que você está no canal errado. Não perca seu tempo nesse território. Discutir com o filho da escrava é o mesmo que enxugar gelo. Se Deus decidiu não abrir o entendimento, quem somos nós? Como a gente não tem como identificar, a gente lança a mensagem, compartilha com todos. Tá bom? Paulo disse em Gálatas 4:31. Se você puder ler, em Gálatas 4, do 21 ao 31. O 31 ele diz: mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Glória a Deus. Nessa época existia filhos da livre, filhos da escrava e ímpios, aqueles que vieram ao mundo sem espírito. Os ímpios vieram sem espírito. Os ímpios foram feitos por Deus na época para que Deus concluísse a sua obra literária, a Bíblia. Hoje, a maldade nada mais é do que a carne ativada fazendo a vontade de Deus, porque o bem e o mal pertencem a Deus. O que é trágico e estarrecedor para mim e para você não é para Deus, ele é espírito. Se Deus quiser acabar com a fome e a miséria, ele acaba? Sim, acaba. E por que ele não acaba? Porque a fome e a miséria faz parte dos planos de Deus. Gálatas 4:31, portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Se cremos que a Bíblia é um livro histórico, que de fato é histórico, o que dizer desse salmo? Salmo 37, 10, 20, 28 e 29. Olha só, não há mais ímpios na terra. Confira. Um pouco de tempo. Você vê que quando estava perto da grande tribulação, que foi no ano 70, a mensagem era em breve. Hebreus 10, 37, Paulo fala, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Estou à porta. Tudo estava perto de acontecer. 1000 anos antes, a expressão não era em breve. Era o quê? Um pouco de tempo. Olha só. E os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. As pessoas não compreendem isso, tamanha é a maldade que existe no mundo. Mas a maldade é de Deus. Olha só, 37:10 ao 20. Mas os ímpios perecerão. Aí o sistema religioso, teu pastor, sabe o que é que ele diz? Meu irmão, os ímpios perecerão, deixando uma conotação de sofrer e ser atormentado. É o ministério de Moisés que os evangélicos vivem, ministério de condenação e morte. Cuidado, meu irmão, se Jesus voltar, você fica, viu? Se você morrer com esse pecado, você vai para o inferno. Cuidado para onde você vai passar a sua eternidade. Ministério de Moisés, de condenação e morte. Então, ó, mas os ímpios perecerão. O que significa perecer? Bota aí no dicionário, deixar de viver, extinguir-se, morrer. E o próprio Salmo 37:20 responde o que significa perecer. Você acha que o pastor vai dizer isso? Não, ele vai dizer que perecer é sofrer e ser atormentado. O próprio Salmo responde, ó. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão, desaparecerão, em outra versão, como fumaça. Cadê o sofrimento aí? Não existe sofrimento.
Sofrimento, a salvação da grande tribulação do ano 70. Quem crer será salvo. Crer com R no final. Entendimento, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Aqueles que creram morreram antes e o espírito ficou inerte no túmulo. Por isso que Jesus disse a Pedro: e as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer sobre a minha igreja, sobre meus santos, sobre meus eleitos. Porque antes do ano 70, quando um eleito morria, ia para a sepultura, ficava inerte. Então, no ano 70, houve a ressurreição dos espíritos. Então, depois do ano 70 até hoje, por isso que nós pregamos que já estamos na vida eterna. Porque o espírito que está em mim e em você, ele não vai mais para o inferno. Ele não vai mais para a sepultura. Estamos depois do ano 70. Então, quando a carne tomba, o espírito imediatamente volta, retorna, já esteve lá para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. Filipenses 3:21, Eclesiastes 12:7. Todos os eleitos, inclusive Salomão, quando ele morreu, o espírito ficou no túmulo. Claro que houve algumas exceções. João entendeu. João era para ter sido salvo, porque ele narrou, ele acreditou que a grande tribulação, mas ele ficou, morreu com mais de 100 anos em Éfeso. Claro que existiu algumas exceções. Você vê que existiu ali na Bíblia, Tabita ressuscitou, morreu de novo. Lázaro ressuscitou, morreu de novo. Outras pessoas ressuscitaram. João passou pela grande tribulação, embora compreendesse que a grande tribulação foi o juízo sobre Israel. Lógico que teve algumas exceções. Mas, em regra, era isso. Aqueles que creram, inclusive os 3.000 judeus que Pedro pregou em Pentecostes, e 3.000 judeus foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. Eles creram que Jesus Cristo era o Messias. Era o Messias a quem os profetas profetizaram. Então Pedro pregou e 3.000 judeus disseram: Pedro, nós cremos que Jesus Cristo é o Messias a quem os profetas profetizaram. Aí o sistema diz: meu irmão, vamos ganhar almas para Jesus. Que Jesusinho esse da religião evangélica que precisa de mim e de você para ganhar almas para ele. Então, 37 e 20. Desaparecerão como fumaça. Ao 28. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Para sempre serão protegidos. Mas a descendência dos ímpios, o nascimento do ventre materno dos ímpios, será eliminada. Não sei se foi depois da cruz, do ano 70. Eu sei que não nasceu mais ímpios. Por quê? Porque a finalidade de Deus foi colocar os ímpios na terra para que ele concluísse a sua obra literária. A Bíblia foi através de um ímpio que entrou o pecado no mundo, a desobediência, entre aspas, de Adão. Judas, Faraó, os egípcios, todos eles eram ímpios, não possuíam espíritos. Ao Salmo 37, 29, os justos, já estamos nessa época, os justos herdarão a terra. Viu aí? Diz que a humanidade vai se acabar. Os justos herdarão a terra. E nela, na terra, habitarão para sempre. Aí o camarada prega que a humanidade vai acabar, que a terra vai pegar fogo. Com relação a Pedro, que fala o fogo. Esse fogo que Pedro se falou foi o juízo de Deus sobre Israel, que foi o ano 70. O general Tito, o Império Romano, a potestade da época, invadiu Jerusalém. O bem e o mal pertencem a ele, não existe mais ímpios. Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo o quê? A desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Sistema religioso, eita, aconteceu uma desgraça ali. Eita, Satanás. E na graça estão dizendo aí que a desgraça é a carne. Deus fez uma carne, que nem ele na causa. Pois se assim for, Deus não é soberano. Gente, eu quero fazer toda a minha vontade. Porém, mas todavia, vocês têm uma carne aí, que nem eu na causa, essa carne pode frustrar os meus planos. Esse é o Deusinho que estão pregando até aí na graça. Eu causo a desgraça, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Tudo é dele.
E o final não é desgraça, é coisa boa. Essa pessoa que morreu sendo acometida por uma coisa absurda, estarrecedora, onde é que está o espírito que está nela, que está nele, com um novo corpo glorioso igual ao dele? Viu aí? Claro que o espírito reina, mas a carne sofre. Mas um dia esse sofrimento vai acabar. E já acabou para quem partiu. Então esse é o tema da mensagem. Inferno é o estado de espírito que os evangélicos vivem. Filhos da livre e filhos da escrava. Os filhos da escrava são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. Mas eles foram programados por Deus para não compreenderem o evangelho da graça. Não perca tempo. Claro que a gente não sabe e manda mensagem para todos, né? Mas é incrível como a gente vê a reação de um filho da livre e um filho da escrava. O filho da escrava detona você. O filho da livre diz, rapaz, vou analisar, vou pesquisar, vou sondar. Você pode até jogar uma mensagem no seu grupo de Facebook, do WhatsApp. Gente, eu assisti essa mensagem, o que é que vocês acham? Queria ouvir a opinião de vocês. Joga esse verde aí. O que é que vocês acham dessa opinião? Rapaz, o homem está falando aí, mostrando na Bíblia. Eu queria saber a opinião de vocês. Vamos assistir aqui essa mensagem? Eu achei interessante. Queria compartilhar com vocês, com os irmãos aí, aqui no grupo. E gostaria de ouvir a mensagem de vocês. Joga essa daí para ver. Né? Então, olha só. Você fala isso aí para um filho da escrava. É a mesma coisa de chamar para briga, né? Ó, próprio Jesus. E ele respondeu, eu fui enviado apenas. Quando você diz assim verbalmente, diz, rapaz, Jesus veio apenas para Israel. Para um filho da escrava? Que é isso, rapaz? Se for um filho da livre, um filho da livre vai dizer, e onde é que tem isso? Aí ele começa a sondar, porque ele nunca ouviu isso. Nesses versículos aqui não mostra, na chamada escola dominical, no culto de família. Não mostra, porque isso aí abre o entendimento. Aí você diz, ó, e ele respondeu, o próprio Jesus, eu fui enviado apenas. Tem versão que diz, senão, somente as ovelhas perdidas de Israel. Apocalipse 14, 7. Ele veio para Israel e a volta dele foi um juízo sobre Israel. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois vai chegar a hora do seu juízo. Chegou o verbo presente da época. É chegado. Viu aí que João está dizendo que o juízo estava ali à porta chegando, que foi justamente a invasão do general Tito sobre Jerusalém, sobre a Judéia, que era o centro de Jerusalém. Chegou a hora do seu juízo. Que juízo? De Israel. Mateus 26, 28. Vai falar isso para um filho da escrava. Ele vai dizer, o sangue de Jesus foi derramado por toda a humanidade. Jesus veio ao planeta Terra por toda a humanidade, por todo mundo. Ó, o próprio Jesus, Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de todos. Que é derramado em favor de quem? De muitos. Que muitos? As ovelhas perdidas de Israel. Viu aí que João 3,16, ó. Porque Deus tanto amou o mundo, que mundo? Mundo de Israel, que enviou seu Filho unigênito. Para quem? Para as ovelhas perdidas de Israel. Para que todo aquele que nele crer, com R no final, entendimento, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, tenha um entendimento. O espírito vai dormir, mas vai ter a vida eterna, porque o espírito é intacto, sem gênero e eterno. E você vê, ó, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Olha, muitos, para perdão dos pecados. Aí o evangélico diz, nós somos pecadores, todos os dias nós pecamos, até com pensamento eu peco, irmão Júlio. Olha só, voltando para antes da cruz, aniquilando o sangue de Jesus, anulando o sangue de Jesus. Eu tenho uma mensagem que os evangélicos anulam o sangue de Jesus, porque se compreendesse o que o sangue de Jesus fez na cruz, eu sou perfeito, eu sou completo, eu sou abençoado. Para perdão dos pecados. A gente vai ver aqui, ó. Olha só, Hebreus 10, 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Mateus 24, 16, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes.
Nesse contexto aqui, Jesus fala: vocês, meus discípulos, vocês serão humilhados, torturados, vocês serão presos e levados a prisões, nas sinagogas. E o cara diz que Mateus 24 é para os dias de hoje, levando sempre para o futuro, para colocar medo, terror, mistério de condenação e morte, para tirar dinheiro de você, ovelhinha evangélica. Acorda, abençoado. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Meu irmão, minha irmã, você que é evangélico, evangélica, o que é que isso tem a ver com você? Você está na Judéia? Ó, cuidado, Jesus está voltando. Corre para o monte, meu irmão. Sabe o que é que o cão guloso diz? Que monte é lugar de oração. Meu irmão, quando vier a grande tribulação, fuja para o seu lugar de oração, que é o monte. E o que significa Judéia, pastor? Os que estiverem na Judéia. Ele é capaz de dizer: Judéia, meu irmão, é a rua que você mora. Vai ter evangélico que vai acreditar nisso, viu? Teve um aí, eu tenho uma mensagem que tem quase 100 mil visualizações, que o abençoado tem até o meu nome, Júlio César, olha só. Disse que Jesus ligou para ele e os evangélicos dizem: é verdade, seu herege. Você é carnal, pastor Júlio César é muito espiritual. O cara disse que Jesus, ele disse que estava orando, Jesus liga para mim. Ô Jesus, liga para mim. O telefone dele tocou com um número não identificado e quando ele atendeu, o cara disse a voz: aqui é Jesus de Nazaré. Gente, eu fui tão detonado nessa mensagem que ofenderam até a minha mãe e eu desativei os comentários. Detonar, você é carnal, pastor Júlio César é espiritual. Ele é tão espiritual, esse pastor, que botou batom na boca, enfim, tá aí no YouTube, né? Ele é tão espiritual que ele foi preso por tentativa de homicídio contra a ex-mulher dele. Pense no homem espiritual. E o abençoado tem o meu nome. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Uma palavra 100% para aquela época. João 21, 22. Eu tenho falado aqui, ó. Se Jesus não voltou, os evangélicos têm que ligar para o Guinness Book e dizer: olha, o homem mais velho não é esse aqui de 121 anos não, viu? O homem mais velho é João. Porque Jesus disse que ele estaria vivo até que ele voltasse. Ó, João 21, 22. Respondeu Jesus a Pedro: se eu quiser que ele, João, permaneça vivo até que eu volte, Pedro, o que lhe importa? Segue-me você, Pedro. João vai ficar vivo na hora que eu voltar. Se Jesus não voltou, João deve estar com 2.150 anos. Quem é que entende isso? Um evangélico. Só se ele for filho da livre. Filho da escrava, vai me detonar aqui embaixo. São uns perturbados. Eu era um perturbado, mas eu sempre fui um filho da livre. Mas tem aí os evangélicos que são filho da escrava, que se eu fosse evangélico dizia filho das trevas. Como eu estou na graça, filho da escrava. Olha só, se quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa, Pedro? Siga-me você, Pedro. João vai ficar vivo. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, João está vivo, Caifás está vivo. Esse grupinho aí, o que é que Jesus está dizendo? Estava diante de uma multidão e ele disse: alguns há, desse grupinho que aqui está, alguns de vocês que não vão passar pela morte. Até, vocês vão morrer, mas vocês não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vai dizer isso para um evangélico filho da escrava é chamar ele para a briga. Ele não aceita. Ele foi programado para não compreender isso. Eles não conseguem viver sem um Satanás. Eles não conseguem viver sem o inferno. Eles não conseguem viver sem acreditar na volta de Jesus. Porque é na volta de Jesus, feita pelo Steve Spielberg, que eles acreditam que não vão passar pela morte.
Ei, evangélico, evangélica, tu vai passar pela morte também. Pode ficar certo disso. Agora, quando a carne tombar, o espírito volta para Deus. Até de vocês, filhos da escrava. A gente não tem nenhum privilégio, espiritualmente falando, sobre vocês, filhos da escrava. Agora, aqui na terra, a gente reina, a gente descansa, a gente tem paz. Coisas que os filhos da escrava não têm. Mistério de Deus. Você sabia que o Apocalipse foi exclusivamente para as 7 igrejas da Ásia, Ásia Menor, e que hoje é o país da Turquia? Apocalipse 1. Pense numa fonte de renda, é o Apocalipse. Tem gente que lança livro, né? O profético, Apocalipse, não é mais profético. A Bíblia não é mais um livro profético. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Quando esse aí disser que é profeta, aquele bonequinho, papaléguas, bibit, cai fora que vai vir profetada. Vai vir profetada para tirar dinheiro de você, ovelhinha evangélica, viu? Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Viu aí a linguagem ali dos judeus de Israel? E o que em breve há de acontecer. Há de acontecer, estava perto. Apocalipse 1,4. João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês. Está lá, Apocalipse 1,4. A vocês. Está apontando para alguém. Vocês quem? As 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 1,7. Eis que ele vem com as nuvens. Eu tenho uma mensagem aqui que eu falo o significado de nuvens. Né? E Deus veio cavalgando numa nuvem ligeira contra o Egito. Olha, numa nuvem ligeira, ele num cavalo pocotó, pocotó, pocotó. Não, ele descendo juízo sobre o Egito, sobre a Babilônia. E a última ira de Deus sobre Israel, que foi exatamente no ano 70. Então, nuvem significa juízo. Eu vi um vídeo essa semana que em Israel mostrou um som de trombetas. Aí o cara bota um vídeo, bota uma imagem assim no céu, só faltou botar os anjos. E realmente tinha um som de trombeta, que aquilo é montagem ou literalmente um som de trombeta. Tó, 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 tó. Ei, trombeta na Bíblia significa palavra. Não tem nada de tó, 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 tó. Eu me divirto às vezes com esses filhos da escrava aqui, viu? João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, vocês quem? Das 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 1,7. Eis que ele vem com as nuvens, trazendo juízo. Ele trouxe juízo no ano 70. E todo olho o verá. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel. Até mesmo aqueles que o ultrapassaram, que furaram, que o rejeitaram. E todas as tribos. Tá de brincadeira, né? Da terra se lamentarão por causa dele. Terra de Israel, os países circunvizinhos, todas as tribos, das 12 tribos de Israel. Qual é a tribo que tu faz parte, abençoado? Tribo evangélica, é? Eu passei 14 anos nessa tribo, nessa coisa aí chamada tribo evangélica. Nuvem significa juízo. Apocalipse 1,11. Ó, escreve no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas, João. Envia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sabe o que é que um pastor cão guloso diz? Interessante que tem pastores, entre aspas, não existe mais pastor, mas homens éticos. Quando você faz umas perguntas sobre o Apocalipse, ele diz, ó, eu não tenho entendimento, eu não me aprofundei. Ele prefere não comentar. Mas sabe o que é que um pastor diz para refutar quando diz isso aqui? Meu irmão, qual é a última igreja que João está falando aqui? É, pastor, Laodiceia. Meu querido, você tem que estudar a exegese e a hermenêutica. Nós estamos no período de Laodiceia. Aí a ovelhinha acredita nisso, rapaz. Eu já acreditei nisso, não? Era um perturbado religioso mesmo. Porque João foi a última igreja no texto aqui. Se João tivesse dito Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia.
O pastor dizia: meu irmão, estamos num período de Filadélfia. Hoje é a Turquia. Você sabia que inferno significa sepultura? É o que eu falei no começo. O inferno de tormento não faz nenhum sentido, uma vez que Jesus morreu por todos os pecados. Você imagina um pecador no inferno telefonando para Deus? Você chega para um evangélico: Jesus morreu por muitos, por vários ou por todos os pecados. Ele vai dizer: por todos os meus pecados. Ele não entende que pecado é transgressão de lei, mas ele diz: por todos os pecados. Ora, se Jesus morreu por todos, todos são quantos? Todos são todos. 100%, totalidade, unanimidade. Então, para que ele fez o inferno? Se ele morreu na cruz. Viu aí que Deus não foi inteligente em ter enviado Jesus para morrer na cruz por todos os pecados e ter feito o inferno? Se Jesus morreu por todos os pecados e fez o inferno vai estar vazio. Porque ele errou. Ou ele enviava Jesus, ou ele fazia o inferno. O que uma pessoa vai fazer no inferno? O que qualquer pessoa vai fazer no inferno? Como é que o homossexual vai fazer no inferno? Tenho falado aqui, eu tenho interagido com alguns homossexuais, abençoados, eleitos, espíritos perfeitos. Em breve eu vou colocar mais mensagens sobre isso. Ah, você está no inferno porque você é pecador. Pois, o senhor morreu por muitos, por vários ou por todos os pecados? Por todos. Oi, se o senhor morreu por todos os meus pecados, o que é que eu estou fazendo aqui? Todos são quantos? Aí Deus vai dizer: eita, é mesmo, né? Vem para cá, você está certo. Quem vai nos condenar, senão a nossa própria consciência? Você viu aí que não faz sentido nenhum. Gente, por que Deus faria o inferno? Para pensar, abençoado. Isso é um feitiço. Nós ouvimos tantas mentiras ao longo dessas décadas e essas mentiras passam a ser verdade nas nossas mentes. Então eu sempre ouvi, 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Durante 14 anos, pastor, quem é o Deus deste século? Meu irmão, você não fez teologia? Não fiz não, pastor. Eu comecei, mas não terminei não. Você precisa estudar, irmão Júlio. O Deus deste século, Satanás, olha, o sócio dele. Eles assassinam até a língua portuguesa, né? Paulo está dizendo o Deus deste século presente da época. Quando você lê o contexto, os pastores não leem o contexto. Tá Paulo dizendo: quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Moisés era considerado um Deus. Né, era um mediador entre Deus e os homens. Paulo estava depois da cruz dizendo: irmãos, Moisés está cegando o entendimento de vocês. Não é mais Moisés, Romanos 7,4. Agora é aquele que ressuscitou. Agora é o ministério da graça, da fé, do Espírito. Não tem mais sacrifício, cerimonialismo. Não tem mais ministério de condenação, de morte. Estamos na graça. Paulo estava dizendo isso em 2 Coríntios 4,4. Ele disse para os judeus: vocês têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Paulo diria isso para os nossos amados irmãos evangélicos. Pense num povo que tem zelo por Deus, mas eles não têm entendimento. Eu sei que essa cegueira, esse não entendimento também é de Deus. Como a gente não tem como identificar um filho da livre e um filho da escrava, a gente lança a palavra: os filhos da livre irão compreender. Os filhos da escrava são abençoados, são eleitos, espíritos perfeitos, mas eles não vão compreender. Logo, eles também estão certos, porque essa cegueira é de Deus e eles também estão fazendo a vontade de Deus. Não faz sentido nenhum, gente, esse inferno. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ó. Foi graça. A má interpretação desse versículo, eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno, por causa dessa coisa chamada religião evangélica. É a pior de todas, que aponta, julga e condena, né? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, Paulo diz. Nem os devassos, nem os idólatras. Minha avózinha era muito católica, muito religiosa, uma pessoa boa, caridosa, generosa, ajudava o próximo, mas era muito católica e religiosa. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Jesus disse: é chegado o reino de Deus.
João disse, chegou o reino de Deus. O reino de Deus era paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Paulo está dizendo que esses praticantes desses pecados, porque eles estavam praticando as 613 leis da Torá depois da cruz, que por isso que Paulo diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Paulo usou essa frase humana dele, que aquele que está na carne, nas obras da carne, ou seja, praticando as 613 leis da Torá na época, Paulo diz, vocês não estão agradando a Deus. Lógico que foi uma frase humana de Paulo, porque aqueles que não entenderam a mensagem de Paulo estavam também fazendo a vontade de Deus. Só que Paulo não teve esse entendimento. Então, quando eu entrei nessa coisa aí, de religião evangélica, falava da minha avó, né? Porque é o inferno, né? Você aceita Jesus, meu Deus, meu pai morreu sem salvação. Meu Deus, minha mãe tem que aceitar Jesus. E eu preguei para minha mãe aceitou Jesus. Eu disse, nossa, eu sou seu pai na fé. João Ribe tem a mania de dizer isso, né? Meu filho na fé, você é meu pai na fé. E eu acreditei que eu ganhei minha mãe para Jesus. Olha, que perturbado que eu era. E depois minha avó morreu muito nova, com 56 anos. E alguns pastores diziam, Júlio, ela já está no inferno. E outro dizia, não, Júlio, ela não está, mas ela vai, não tem mais jeito para ela. Você vê quando a pessoa aceita Jesus e participa desse mundo, que entra nessa coisa, aí começa o inferno, porque ele vai se lembrar das pessoas, os parentes dele que morreram. Nossa, foi tudo para o inferno, né? Eita, tem um parente que morreu católico, que morreu espírita, que morreu macumbeiro, que morreu homossexual, que morreu. Tá tudo no inferno. Olha, que vida, hein? Por isso que eu digo, o tema da mensagem, inferno é literalmente o estado de espírito que nossos amados irmãos evangélicos vivem. E quando as pessoas estão vivas, meu irmão, eu tenho uma irmã que só Jesus na causa. Senhor, ela tem que aceitar Jesus. Não deixa ela morrer. Isso acontecia comigo. Isso acontecia comigo. 4 filhos, um jogando bola em São Paulo, rodando no Brasil. Meu Deus, será que meu filho está na igreja? Será que ele está bebendo? Será que ele está se prostituindo? Senhor, não deixe ele morrer desse jeito, porque senão meu filho vai para o inferno. Você vê a irmã Marlene, essa que até comentou aqui, nesse print aí. Ela com os filhos dela, tudo fora da igreja, e ela na igreja, a lavagem cerebral na mente dessa mãezinha. Se você morrer, irmãzinha, você está salva. Agora seus filhos vão para o inferno. Então ela sabia que ia para o inferno, né? Porque ela estava na igreja, nesse galpão aí, nessa coisa chamada de igreja, e os filhos dela fora da igreja. O que é que uma mãezinha vai pensar? Nossa, eu estou salva, mas meus filhos vão para o inferno? Vão não, vão sozinhos não. Eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja para ir para o inferno, tomar conta dos meus filhos no inferno. Eu falo uma mensagem dessa, toda vez que eu falo essa frase, eu fico emocionado, eu chorei nessa mensagem. Olha o que a religião fez na mente dessa mãezinha, ao ponto dela querer sair da igreja, dessa coisa, desse antro, dessa arapuca, desse alçapão com placa de igreja. Vou sair da igreja para ir para o inferno, tomar conta dos meus filhos no inferno. Olha o que essa praga fez na mente dessa mãezinha, a irmã Marlene. Aproveitar uma saudação para ela, para Edson. E ela viu uma mensagem minha aí do Acorda Povo de Deus. E hoje ela diz, é a mulher mais feliz do mundo. Olha o que essa praga fez na mente dessa mãezinha. O que essa praga de religião está fazendo nas mentes dessas pessoas. Você vê aí pessoas pregando medo e terror, com 1 milhão de inscritos. Esse demônio de carne e osso chamado Antônio Júnior, com mais de 10 milhões de inscritos. Pessoas que têm pesadelos quando dormem, que vivem literalmente no inferno. E compra livro, o cara é milionário com esse canal dele aí, pastor Antônio Júnior e outros. Pastor Vagnão, que eu tenho aqui mensagem. Vendem livro, curso à distância. Hernani Dias Lopes. Gente, esses homens sabem que estão enganando vocês. Tem voz mansinha, parece uma almofadinha, uma família bonitinha, mas é lobo, é cão guloso, o que ele quer é seu dinheiro. Milhões de pessoas ouvindo mensagens de medo, terror, condenação, morte, Satanás, inferno. Por isso é importante que a gente compartilhe essas mensagens, para que essas pessoas tenham uma paz que elas nunca tiveram no mundo, na vida. São pessoas
muitos, milhões de filhos da livre que estão aí nas religiões sofrendo, porque às vezes a gente não propaga uma mensagem da graça. E quando a gente estava nessa coisa, nessa praga chamada religião evangélica, a gente compartilhava, mensagem de Malafaia, que tem mala até no nome, desse perturbado, desse insano Paulo Júnior, mensagem de medo e terror, e a gente compartilhava com força. E hoje, muitas pessoas têm dificuldade de compartilhar uma mensagem da graça. Por isso que eu disse nessa mensagem, manda aí, diz aí, o que é que você acha, qual a sua opinião sobre essa mensagem? Eu passei 14 anos acreditando que minha avózinha estava no inferno por causa dessa praga chamada religião evangélica. É de Deus, mas pense numa praga, é a pior de todas. E você que vai me detonar aqui, que é filho da escrava, vai ver se eu estou no monte ou na Judéia. Tu és um perturbado religioso. Eu era um perturbado, mas eu sempre fui um filho da livre. Então, se você não entende essa palavra, cai fora, unção de Roberta Miranda, vai com Deus. Você é um perturbado religioso e você veio ao mundo, filho da escrava, para viver na escravidão. Esse canal foi feito para os filhos da livre. Assim como esse testemunho que eu botei aqui, professora da escola dominical, hoje ela diz, meu Deus, por que eu não compreendi esse evangelho antes? Porque foi no tempo de Deus, irmãzinha. Mas você sempre foi. Nós sempre fomos filhos da livre. Paulo está dizendo que estes não vão herdar o reino de Deus. Aí a religião faz, se não vai herdar o reino de Deus, reino de Deus é o céu, e se não vai para o céu, vai para onde? Para o inferno. Eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno, por causa dessa praga religião evangélica. É outro negócio também, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Pense numa frase que dá dinheiro. Meu irmão, estamos nos últimos dias. Aí, ó. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Tudo que acontece de ruim vem logo um abençoado e diz, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias. Isso é uma macumba evangélica. Isso é um feitiço. Eu tenho uma mensagem. O feitiço dos últimos dias. A gente vê aí, esse pastor Vagnão. Esse aí que o sol está queimando os neurônios dele. Terremoto na Turquia. Terremoto profético. Olha. 1 milhão de inscritos. Esse perturbado tem. Eu mostrei na mensagem, refutando esse abençoado. Terremotos que destruíram um local. 1/3 da população morreu. Antes de Jesus, durante Jesus, é ano de 165, no segundo século, sempre existiu terremotos, furacões, rumores de guerra, sempre existiu. E Jesus, quando diz que nos últimos dias haverá isso, foi na época que já existiu. Tudo que acontece, peste negra, estamos nos últimos dias. Essa aí, estamos nos últimos dias. Primeira Guerra Mundial, bem que a Bíblia diz que estamos nos últimos. Jesus está voltando. Segunda Guerra Mundial, é ou não é um bando de perturbado? Porque até não ouvir uma mensagem da graça, tudo bem. Agora ouve uma mensagem dessa e continua dizendo que estamos nos últimos dias e que Jesus está voltando. Meu irmão, minha irmã, tu está no canal errado. Cai fora. Esse canal é feito para os filhos da livre que assistam uma mensagem dessa. Meu Deus, que é isso? Eu nunca ouvi isso. Aí começa a sondar, pesquisar. Daqui a pouco, glória a Deus por essa palavra. É um feitiço os últimos dias. É uma grande fonte de renda. Esses caras sabem, gente, que os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Eles sabem que inferno significa sepultura, que Jesus falou de inferno se referindo a Geena e que hoje é um ponto turístico de Israel. Eles sabem que o ser Satanás nunca existiu. A maioria desses homens são ateus. Eles não têm temor de Deus, eles não acreditam em Deus e muito menos na existência desse inferno. Esses homens investem muito dinheiro em técnicas para tirar o teu dinheiro, ovelhinha evangélica. Se você entender a graça, você for filho da livre, mas nunca tu coloca teus pés nesses alçapões, nessas arapucas, nesses antros.
Eu sei que existem homens que são vítimas do sistema. Eu conheço aqui em João Pessoa homens sérios, éticos, idôneos, que não ganham dinheiro para propagar o evangelho. São empresários, mas eles são vítimas do sistema. Mas a maioria está te enganando. A maioria está querendo tirar o seu dinheiro. E vale tudo para tirar do seu dinheiro. Vale tudo. Você vai ver aqui nas mensagens o engraçado mundo evangélico. Esses caras são capazes, gente, de misturar pH de piscina com soda cáustica, dar uma cor vinho, e ele diz que Jesus transformou água em vinho, gente. Isso é um bandido, isso é um estelionatário, tinha que estar numa jaula. Como é que o cara faz um negócio desse? Tem pessoas que acreditam, nossa, Jesus transformou água em vinho. Camarada usa uma dedeira, tem o dedal, né, de uma costureira para não se furar, né? E usa uma dedeira bem grande. Bota aqui, bota na barriga da pessoa, aí fura a dedeira, na dedeira tem um saquinho de sangue de galinha. Aí o cara diz que vai fazer uma operação, vai tirar um tumor na barriga do irmão. Ele bota a mão assim na barriga do irmão, aí vem, ó, fura o saquinho. Eu tenho mensagem que eu denuncio isso. Fura o saquinho, aquele sangue de galinha, ele tira da dedeira uma tripa de porco, ou às vezes uma lã, e diz, olha aqui o tumor. E tem gente, depois de uma mensagem dessa, me detona. E tem gente ainda que diz aqui, Júlio, prega só a palavra, não denuncie combate não. Só pode ser filho da escrava para falar isso. Paulo foi preso, humilhado, torturado, dado como morto, por quê? Porque só pregava o evangelho? Não, porque ele denunciava e combatia o sistema religioso corrupto da época. E é isso que eu faço. Vou continuar combatendo e denunciando esse sistema corrupto antigo e esse que está aí na graça. Combater o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Eu creio que para isso eu fui chamado. Pega só o evangelho da graça, irmão Júlio. Faz isso não com bichinho. Cão guloso, até no meio da graça aí, tendo qualidade de vida com dinheiro alheio. Então se você entrar nesse canal aqui para defender esse cão guloso, eu peço que você cancele a sua inscrição aqui no canal. Conversa, rapaz. Não tem base bíblica. Não lê as cartas de Paulo, não é? Os últimos dias foram os últimos dias de Israel, abençoados. 2 Timóteo 1,5. É do 1 até o 5. Aí o 1 ele diz isso, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, Timóteo, sobrevirão tempos trabalhosos. Ao 5. No 5 ele diz, ó, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Timóteo, afasta-te desses homens. Ele bota lá o 2, 3, 4, homens avarentos, presunçosos, amantes do mundo, enfim. Paulo fala a relação de pessoas. Então, nos últimos dias, afasta-te, Timóteo, desses homens. Viu aí que eles já estavam passando nos últimos dias. Ó, Atos 2, 16 e 17, no Pentecoste, que o pessoal começou a falar línguas estranhas, idiomas, não tem nada de terra de canta lipa na chulipa, isso é para tirar dinheiro de vocês. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, porque os judeus estavam vendo ali, falando línguas estranhas, e os judeus dizendo, esses homens estão com mosto, estão embriagados. Aí Pedro sobe, levanta a palavra e diz, não, irmão, esses homens não estão embriagados como vós penseis. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel 2,28. E nos últimos dias, olha só, Pedro confirmando que a época de Pentecostes, eles estavam vivendo os últimos dias. A profecia de Joel 2,28, que acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne dos eleitos, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E ele fala lá que a luz vai se tornar em sangue, ele fala uma figura de linguagem, mas perceba que Pedro está dizendo que isso aconteceu. Olha, e nos últimos dias, o profeta Joel 2,28 disse que nos últimos dias iria acontecer. Aconteceu o quê? O que aconteceu em Pentecostes. Você viu aí que foram os últimos dias de Israel? Aí vem um abençoado, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias. Isso pense numa macumba evangélica. Viu? Você sabia que nós não somos pecadores? Vai falar isso para um filho da escrava. Só que a gente não sabe lançar a palavra.
E engraçado que chega para um evangelho, meu irmão, Jesus morreu por muitos, por vários e por todos os pecados. Por todos os pecados. Oi, se ele morreu por todos, como é que tu é pecador? Jesus vai ter que morrer todo dia. Senhor, eu morri. Pequei. Desce aqui para morrer na cruz. Eita, Senhor, pequei. Desce aqui para morrer na cruz. Não, ele morreu uma vez por todas. Hebreus 9, 26. Pecado eram as transgressões de lei, 613 leis da Torá. Por isso que um filho da livre evangélico ouvindo uma palavra dessa, vai ser uma paz, que ele vai ver que ele é perfeito, que ele é completo, que ele é abençoado. Só em saber que inferno não existe. Pense numa paz que nossos amados irmãos evangélicos vão ter. Só que esse entendimento Deus só dá aos filhos da livre. Você acha que na Bíblia desses pastores não tem isso, não é? Por que eles não pregam isso? Por que eles não pregam a tradução NVI, Nova Versão Internacional, que ela é mais clara, mais transparente, mais próxima da original? Eles não pregam a tradução NVI, muitos versículos aqui é da tradução NVI. O que é pecado? Todo aquele que pratica pecado transgride o quê? A lei. 613 leis da Torá. 613 leis, eram 365 leis negativas e 248 positivas. Já pensou? 365 leis negativas. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E 248 positivas. Não é você pode não, você deve fazer isso. Você deve fazer isso. Então você junta 365 com 248, dá 613 leis da Torá. Foi exatamente o que o sangue de Jesus fez, aniquilando essa lei. Ou seja, dando início a um novo pacto, a nova aliança, o ministério da graça, da fé, do Espírito. Paulo disse em Romanos 7,4, nós morremos para o corpo de Cristo, o Nazareno, para pertencermos ao outro. Que outro? O Nazareno? Não, aquele que ressuscitou dos mortos. Não somos pecadores. Todo aquele que pratica o pecado, João o judeu está dizendo, João o judeu, João, Pedro e Tiago eram as colunas do evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Paulo disse em Gálatas 2,7, a mim o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Pecado é transgressão de lei. Romanos 10,4, porque o fim da lei foi Cristo. Agora, depois da cruz, os judeus continuaram praticando a lei, sendo pecadores, porque eles, depois da cruz, eles continuavam vivendo a prática das 613 leis e iam para o templo. Paulo diz, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Zacarias 3,9, e removerei o pecado desta terra num único dia. O que significa remover? Você vê esses versículos aqui no culto de família? Você vê uma palavra dessa aqui na escola dominical? Claro que não, né? Removerei o pecado desta terra, terra de Israel, num único dia. Que dia? Na cruz. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando-se e disse, vem, é o Cordeiro de Deus que deixa o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado do mundo, não que tira o pecado do mundo, o mundo de Israel. Aí o evangélico diz que é pecador. Ou seja, ou está chamando Deus de mentiroso, ou está voltando para antes da cruz. Quem vai entender isso? Só se ele for um evangélico filho da livre. Se for filho da escrava, vai me detonar aqui embaixo. Tira o pecado do mundo, Deus não removeu, Jesus não tirou. Você acha que os pastores não têm argumento para refutar essa palavra, não? Lógico que tem. Pega uma ovelhinha, meu irmão, você tem que ver a exegese e a hermenêutica. Quem são essas duas? Deve ser duas fofoqueiras, né? Oxi. Hebreus 9, 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, Paulo está dizendo, ele apareceu uma vez por todas. No fim dos tempos, no fim de uma era, de um novo aion. É o fim do mundo, o início de um novo aion, de uma nova era. Não é fim do mundo, não. Eclesiastes 1,4, gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Uma vez por toda, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo.
Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, eles lá. Cristo morreu em nós, eles, quando ainda éramos pecadores. Ô evangelho, o que significa éramos? Se você diz, Júlio, eu bebia muito, eu era alcoólatra, eu vou dizer que você é alcoólatra? Não, Júlio, eu era. E o que significa éramos pecadores? Paulo viveu o período transitório. Antes da cruz, pecado, 613 leis da Torá. Depois da cruz, Paulo está dizendo, éramos pecadores. Colossenses 2,10, e estáis perfeitos nele. Nele temos a plenitude, perfeito e completo. Meu Deus do céu. Aí vem logo um abençoado. A Bíblia diz que quem não tem pecado é mentiroso. Os pastores ensinam isso aí, ó. Cuidado, meu irmão. Tem uma graça aí, olha aí, o que é que a Bíblia diz? 1 João 8, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Tu acha, irmãozinho evangélico, que teu pastor não sabe disso, não é? Que João está dizendo que aquele judeu que não transgride uma das 613 leis da Torá, João está dizendo, ei, você é mentiroso, judeu. Enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nós quem? Os judeus. Quando é que um pastor vai dizer isso para tu, ovelhinha evangélica? 31 de fevereiro ele fala essas palavras. Nunca, nunca, meu querido, minha querida, você aí que é evangélica, procura sondar, procura pesquisar, tá certo? Eu sei que existem muitos filhos da Livre, que eu tenho certeza que vão entender, como o testemunho dessa mulher que eu botei no começo, professora da escola dominical. Ela lia os textos, mas ela não compreendia. A gente lia, mas a gente não compreendia. Mas no tempo determinado por Deus, eu tenho certeza que essa palavra vai fazer com que muitos evangélicos compreendam o evangelho da graça de Deus. E olha, vocês vão ter uma paz. Você, mãezinha, paizinho, vozinho aí, vocês vão ter uma paz que vocês nunca tiveram na vida. Inferno significa sepultura. O ser diabo nunca existiu. Você é um abençoado, um eleito, um espírito perfeito. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Ele veio, participou de carne e sangue e ele volta. Em Marcos 16,15, e disse-lhe, ide por todo o mundo. Que mundo? O mundo de Israel. Pregai o evangelho. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado nessa época. Que evangelho? Da circuncisão. Para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias. Quem crê, com R no final, entendimento, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação. Que batismo é esse aí? Efésios 5,26 diz, pelo lavar da água mediante a palavra, o entendimento. O batismo foi na cruz. Romanos 6,3,6. O velho homem ficou na cruz. O batismo foi na cruz. Nós já nascemos batizados em novas criaturas. Vamos fazer o ID, vamos ganhar almas para Jesus. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem é que tinha o poder da morte, o ministério de condenação e morte? A lei de Moisés, isto é, o diabo, o pecado, as 613 leis da Torá. E você vê que ele também, olha, o próprio Deus, assim como os filhos, participou de carne e sangue. Ou seja, o Espírito de Deus entrou no ventre de Maria e ali foi formada uma carne do sexo masculino e recebeu o nome de Jesus de Nazaré. Assim como os filhos, o Espírito que está em mim e você entrou no ventre da sua mãe, da minha mãe, foi formado, no meu caso, uma carne do sexo masculino, recebeu o nome de Júlio. Mas nós não somos humanos, nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. A nossa essência é espiritual, a nossa moradia é no céu. Ele é o Pai dos espíritos. Jó disse, cuidaste do meu espírito. Gente, isso aqui é só um invólucro, uma capa. Nós não somos uma carne que possuímos um espírito, não. Você é um espírito lindo e perfeito que possui uma carne. Se você entender isso, a religião evangélica perde você. Vai ser menos um dizimista e menos um ofertante. E mais um que vai reinar em vida e ter uma paz que você nunca teve. 666, você vai falar isso para um evangélico? Se for filho da Livre, entende. Se for filho da escrava, meu irmão, eu acho que
a besta do Apocalipse é o Papa. Eu acho que não. Eu acho que é Elimosh. 666, desvendando o verdadeiro significado do número da besta do Apocalipse. O número da besta 666 é talvez a referência mais famosa do Apocalipse. Está aqui o texto. Aquele que é inteligente, olha o que João está dizendo. Aquele que é inteligente, só os filhos da livre compreendem isso, pode decifrar o significado no número da besta, pois o número representa o nome de um homem. E seu número é 666, Apocalipse 13, 18. Você viu aí que João está dizendo que a besta do Apocalipse, quem é inteligente entenda que é um número de um homem. Ou seja, esse número 666 é um número de um homem. Entenda, calcule. Até hoje o número 66 é usado para colocar medo aos eleitos de Deus. Mas qual seria o significado por trás dele? Se você colocar o nome completo de Nero César, no alfabeto hebraico a equação fica 200 mais 60 mais 100 mais 50 mais 100 mais 200 mais 50 igual a 666. Quem foi a besta do Apocalipse? Nero. Eles faziam maldade e eles não queriam se identificar. Então como é o nome do cara? Marcelo. M igual a um número. A igual a um número. Soma esse número, João está dizendo aí, a besta é o número de um homem. Quem tem inteligente, calcule, ele diz. É o número 666. Então, quando bota o nome Nero César, o nome dele completo no alfabeto hebraico, a equação de cada número representado por cada letra vai dar essa equação aí. 666. O anticristo foi Tito, que João disse que já estava no mundo. Quem é os anticristos hoje? Esses que refutam essa palavra. Então é isso aí, a mensagem. Inferno é o estado de espírito que os evangélicos vivem. Falamos um pouco aqui dos filhos da livre e os filhos da escrava, que Paulo fala lá em Gálatas 4, do 21 ao 31. Peço que você acesse a playlist, que se inscreva no canal, clique no sininho, coloque todas, dá o teu like. Uma mensagem dessa levou horas, desde ontem que eu estou trabalhando nessa mensagem. E você nunca vai me ver pedindo dinheiro aqui. A única coisa que eu peço é que você compartilhe, que você deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, o que foi que você achou dessa mensagem. Tá bom? Meu canal de comunicação, você que quer interagir comigo, Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Tá bom? Estou muito feliz com o crescimento do canal, com os comentários aqui que eu tenho recebido. Glória a Deus por isso, tá certo? Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.